Uma enfermeira aceitou cuidar por 60 dias de um milionário frio e amargurado. Na última noite, ele a impediu de ir embora, sem palavras, apenas com o olhar. Algo havia mudado. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A chuva castigava os vidros da janela do Hospital Albert Einstein. Luísa Mendes olhava para o contrato em suas mãos enquanto o Dr. Meirelles explicava os termos pela terceira vez. 60 dias. O valor escrito no papel fez seu coração acelerar. Era o suficiente para pagar as dívidas do tratamento de sua mãe e ainda sobraria para comprar os remédios dos próximos meses. Só para confirmar, Luísa, o paciente sofreu uma fratura na vértebra C4. A cirurgia foi bem sucedida, mas ele precisará de cuidados contínuos durante sua recuperação. Você terá que morar na residência dele durante esse período, o médico explicou, ajustando os óculos no rosto. Luísa engoliu em seco, apertando o jaleco branco entre os dedos. Eu entendo, doutor, mas por que eu? Existem enfermeiros com muito mais experiência nesse hospital. O médico suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Sinceramente, porque ninguém mais aceitou. O senhor Alvarenga já mandou embora 3 enfermeiros na última semana. Ele é... Hesitou, buscando a palavra certa. Desafiador. Desafiador. Luísa conhecia bem esse eufemismo. Significava insuportável, arrogante, impossível. Exatamente o tipo de paciente que ela evitava. Mas o dinheiro... Ele vive sozinho? Perguntou, tentando imaginar com quem mais teria que lidar além do paciente difícil. Tem funcionários, mas nenhum parente próximo. A noiva... Bem, ela não está mais no quadro. O médico desviou o olhar para a janela, como se pudesse ver algo além da chuva torrencial que caía. Algo na expressão do Dr. Meirelles fez Luísa perceber que havia mais história ali, mas não era o momento de perguntar. Ela respirou fundo, lembrando-se da última ligação que recebera da farmácia. Os remédios da sua mãe haviam aumentado novamente de preço. Eu aceito, disse finalmente, assinando o contrato antes que pudesse mudar de ideia. O carro que a buscou no dia seguinte era preto, discreto, mas certamente custava mais que tudo que ela possuía. O motorista, um senhor de cabelos brancos e rosto gentil, apresentou-se como Antônio. É bom finalmente conhecê-la, senhorita Mendes, disse ele abrindo a porta para Luísa. O senhor Alvarenga está... Bem, ele está tendo um dia difícil, como todos os dias, ultimamente. Durante o trajeto do hospital até o Morumbi, Luísa observava a cidade pela janela. Nascida e criada em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais, ainda não estava acostumada com a imensidão de São Paulo, mesmo após 3 anos morando ali. A chuva havia dado uma trégua, mas o céu continuava cinzento, combinando com sua apreensão. Antônio, como ele é? O senhor Alvarenga, quero dizer. O motorista a encarou pelo retrovisor, seus olhos refletindo décadas de lealdade. Gabriel é... complicado, senhorita. Nem sempre foi assim. Antes do acidente e de... Ele parou como se tivesse falado demais. Ele era diferente, mais leve. Saiba que por trás daquela frieza toda ainda existe um bom homem. O carro passou por um portão imponente e percorreu uma alameda de ipês que, em outra estação, deveriam criar um espetáculo de cores. A mansão que se revelou diante dela parecia saída de uma revista de arquitetura. Linhas modernas misturadas com elementos clássicos, grandes janelas e uma fachada imponente de pedra clara. Chegamos, anunciou Antônio, estacionando diante da entrada principal. Luísa desceu do carro, apertando a alça da mochila onde carregava seus poucos pertences. Sentiu o estômago revirar de nervosismo. 60 dias naquele lugar, com um homem que, pelo que todos indicavam, faria sua vida um inferno. Vamos, senhorita. Vou apresentá-la a Rita, a governanta. Ela mostrará seu quarto, Antônio disse, pegando sua pequena mala. Ao entrarem no hall principal, Luísa não conseguiu conter um suspiro de admiração. O teto alto abobadado, o piso de mármore italiano, as obras de arte que pareciam originais,
Tudo gritava riqueza, mas de uma forma elegante, nada ostensiva. Antônio, finalmente você chegou com a moça, disse uma senhora de meia-idade, descendo a escadaria central. Seus cabelos castanhos apresentavam alguns fios prateados e estavam presos em um coque impecável. Seu rosto exibia linhas de expressão que sugeriam mais sorrisos do que preocupações ao longo da vida, embora naquele momento sua expressão fosse tensa. Sou Rita, a governanta. Prazer, sou Luísa Mendes. Venha, querida, vou mostrar seu quarto, para que possa se acomodar antes de conhecer o Sr. Gabriel. Ele está no escritório, tendo uma videoconferência. Graças a Deus, isso ocupa a mente dele por algumas horas. Enquanto subiam as escadas, Rita sussurrou como se as paredes pudessem ouvir. Escute, menina, o Gabriel nem sempre foi assim. Cresci vendo aquele menino correr por esta casa. Sempre foi reservado, sim, mas gentil. Este homem amargo não é ele de verdade. Luísa assentiu, embora estivesse cansada de ouvir desculpas por alguém que ainda nem conhecia. Em sua experiência como enfermeira, havia aprendido que a dor física transformava as pessoas, mas raramente as tornava melhores. O quarto designado a ela ficava no mesmo corredor do quarto principal, facilitando o acesso caso o paciente precisasse de cuidados durante a noite. Era maior que seu apartamento inteiro em Santana, com uma cama king size, banheiro privativo de mármore e uma vista para os jardins que se estendia até onde a vista alcançava. O uniforme está no armário, explicou Rita, abrindo as portas de um closet que poderia abrigar todo o guarda-roupa de Luísa 5 vezes. São 3 conjuntos. Preferimos algo mais discreto do que os uniformes hospitalares tradicionais. Em vez do jaleco branco habitual, Luísa encontrou conjuntos de calça e blazer em tons pastel. Um lilás suave, um verde-água e um azul claro. Pareciam ternos caros, feitos sob medida. Como sabiam meu tamanho? O Dr. Meirelles nos passou suas informações, respondeu Rita com um sorriso enigmático. O Sr. Gabriel gosta que tudo seja perfeito. É melhor você se trocar. Ele odeia esperar. Quando Rita saiu, Luísa sentou-se na beira da cama, sentindo-se uma impostora. O que estava fazendo ali? Ela era uma enfermeira competente, sim, mas sua especialidade sempre foi emergência e UTI, não cuidados domiciliares para milionários temperamentais. Depois de trocar de roupa, optando pelo conjunto lilás e prender o cabelo castanho escuro em um coque baixo, Luísa respirou fundo e saiu do quarto. Rita a esperava no corredor. Vamos, ele acabou a reunião. E Luísa... Rita hesitou, tocando seu braço levemente. Não tome nada do que ele disser para o lado pessoal. Enquanto caminhava pelo corredor, Luísa tentava organizar mentalmente tudo o que sabia sobre o caso. Gabriel Alvarenga, 35 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Sofreu um acidente de carro há 3 semanas que resultou em uma fratura na coluna cervical. A cirurgia foi bem sucedida, mas ele precisaria usar um colar cervical por pelo menos 2 meses e fazer fisioterapia intensiva. O prognóstico era bom, sem risco de sequelas permanentes, se ele cooperasse com o tratamento. Ao chegarem a uma porta de madeira escura no final do corredor, Rita bateu suavemente. Entre, respondeu uma voz grave e firme do outro lado. Rita abriu a porta, dando passagem para Luísa. Senhor, Gabriel, esta é Luísa Mendes, a enfermeira que cuidará do senhor pelos próximos 2 meses. O escritório era amplo, com estantes de livros que iam do chão ao teto e uma mesa imponente de madeira maciça posicionada estrategicamente de frente para a porta. Atrás dela, enormes janelas ofereciam uma vista privilegiada dos jardins da propriedade. Mas não foi o ambiente luxuoso que capturou a atenção de Luísa. Foi o homem sentado à mesa.
Gabriel Alvarenga tinha a postura de alguém que nasceu para comandar. Mesmo com o colar cervical limitando seus movimentos, ele emanava uma aura de autoridade inegável. Seus olhos, de um verde intenso, a observavam com uma mistura de desinteresse e desdém. A barba por fazer contrastava com o cabelo escuro, perfeitamente penteado. Vestia uma camisa branca impecável, com o colarinho aberto para acomodar o aparato médico. Mais uma, ele disse, sua voz tingida de ironia. Vamos ver quanto tempo esta vai durar. Luísa sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a expressão neutra. 6 anos trabalhando em emergências haviam lhe ensinado a lidar com pessoas no seu pior momento. Senhor Alvarenga, é um prazer conhecê-lo. Sou Luísa Mendes e estarei encarregada dos seus cuidados médicos durante sua recuperação, ela disse em tom profissional. Gabriel levantou uma sobrancelha, visivelmente surpreso por ela não ter recuado com seu comentário ácido. Por um momento, algo parecido com interesse lampejou em seus olhos, mas logo foi substituído pela mesma frieza calculada. Poupe-me das formalidades, enfermeira. Vamos deixar uma coisa clara. Você está aqui porque eu não tenho escolha. Se dependesse de mim, não haveria ninguém me tratando como um inválido na minha própria casa. Entendo sua frustração, Sr. Alvarenga, mas... Não, você não entende. Ele a interrompeu, sua voz baixando perigosamente. Você não tem ideia do que é acordar uma manhã como CEO de uma empresa bilionária, prestes a lançar o maior projeto da sua vida, e na manhã seguinte estar preso a uma cama, incapaz de virar o pescoço, enquanto todos à sua volta fingem que nada mudou. Luísa o encarou diretamente, sem desviar o olhar. Tem razão. Não sei como é isso, mas sei como é ver pacientes superando limitações muito piores que a sua. E sei que sua condição é temporária, desde que siga as orientações médicas corretamente. Gabriel a estudou por um longo momento, como se decidindo se a despediria imediatamente ou lhe daria o benefício da dúvida. Finalmente, com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo, ele disse: Rita, mostre à senhorita Mendes minha rotina médica e os relatórios do Dr. Meirelles, e traga um café para mim, preto, sem açúcar. Quando Rita assentiu e virou-se para sair, Gabriel acrescentou: E senhorita Mendes, seja pontual com os medicamentos. Detesto atrasos. Assim que a porta se fechou atrás delas, Luísa soltou o ar que nem percebera estar segurando. 60 dias. Seriam os mais longos de sua vida. Luísa acordou antes do alarme, às 5:30 da manhã. Havia dormido mal, repassando mentalmente a lista de medicações e procedimentos que Gabriel precisaria ao longo do dia. Após um banho rápido, vestiu o conjunto azul claro e organizou seus instrumentos na pequena maleta médica que trouxera consigo. Às 6 em ponto, bateu suavemente na porta do quarto principal. Entre! Veio a resposta imediata, surpreendendo-a. Não esperava que ele já estivesse acordado. Gabriel estava sentado na beira da imensa cama, usando apenas uma calça de pijama. O colar cervical destacava-se contra sua pele bronzeada. Mesmo com o aparato médico, havia uma elegância natural em seus movimentos controlados. Bom dia, senhor Alvarenga, Luísa disse, mantendo o tom profissional, enquanto colocava sua maleta sobre a mesa lateral. Como passou a noite? Como você acha? Ele respondeu, os olhos verdes fixos nos dela, tentando encontrar uma posição que não me faça sentir como se estivesse sendo estrangulado. Luísa ignorou o tom e aproximou-se para verificar o colar. Posso? Perguntou, estendendo as mãos. Gabriel assentiu minimamente, limitado pelo aparelho. Ela ajustou o colar com delicadeza, seus dedos roçando levemente a pele quente dele. Está muito apertado. Vou afrouxar um pouco, mas sem comprometer a imobilização, explicou, fazendo os ajustes necessários. Melhor? Gabriel respirou fundo, testando a sensação. Sim, admitiu a contragosto. Ótimo, agora preciso verificar seus sinais vitais e administrar sua medicação matinal, Luísa disse, tirando o estetoscópio da maleta. Faça logo isso. Tenho uma videoconferência às 7.
Luísa ergueu uma sobrancelha. Dr. Meirelles recomendou repouso absoluto na primeira semana. Dr. Meirelles não está dirigindo uma empresa com 5.000 funcionários. Gabriel retrucou, inflexível. Em vez de discutir, Luísa decidiu mudar de estratégia. Entendo sua posição, Sr. Alvarenga, mas vamos fazer um acordo? Você limita suas reuniões a 2 horas por dia nesta primeira semana e eu não informo ao Dr. Meirelles que você está desrespeitando as ordens médicas. Gabriel a estudou por um momento, como se a visse pela primeira vez. Um sorriso quase imperceptível surgiu no canto de seus lábios. Você é diferente das outras, ele comentou, enquanto ela verificava sua pressão. Como assim? As outras enfermeiras tremiam quando eu levantava a voz. Você parece imune. Luísa sorriu, enquanto anotava os valores em sua ficha. Trabalhei 3 anos na emergência do Hospital das Clínicas. Acredite, já lidei com pacientes muito mais intimidadores que o senhor. Duvido muito, ele murmurou, mas havia um tom quase divertido em sua voz. Após terminar os procedimentos básicos, Luísa ajudou-o com a medicação. Estes analgésicos podem causar sonolência, outro motivo para limitar seu tempo de trabalho. Já tomei essa medicação antes e não senti nada, ele respondeu engolindo os comprimidos com um gole d'água. Cada organismo reage de forma diferente, apenas estou alertando. Quando ela se preparava para sair, Gabriel a chamou. Senhorita Mendes. Luísa virou-se, esperando mais uma observação ácida. 2 horas, não 1 minuto a mais, ele concedeu, surpreendendo-a. Obrigada pela cooperação, Sr. Alvarenga. Às 7h30, Luísa estava na cozinha, conversando com Rita enquanto tomava café. A cozinha, como todo o resto da casa, era impressionante. Equipamentos de última geração em meio a uma decoração que mesclava o moderno com toques rústicos, como o grande fogão a lenha em um canto, raramente usado, segundo Rita. Como foi o primeiro encontro matinal? Perguntou a governanta, servindo mais café. Melhor do que esperava. Consegui convencê-lo a limitar o trabalho. Rita arregalou os olhos. Isso é um milagre. Gabriel sempre foi workaholic, mas desde o acidente desde que Marina o deixou, ele parece querer se afogar no trabalho. Marina era a noiva? Luísa perguntou, tentando não parecer excessivamente curiosa. Rita assentiu, sentando-se à sua frente. Estavam juntos há 2 anos. O casamento seria daqui a 3 meses. Ela baixou a voz, mesmo com a cozinha vazia, exceto por elas. Ela o deixou logo após o acidente, há cerca de 2 semanas. O Dr. Meirelles mencionou brevemente, mas não contou os detalhes. Marina disse que não estava preparada para cuidar de alguém, que não era isso que tinha planejado para sua vida. Luísa sentiu uma pontada de indignação. No melhor momento, qualquer um pode estar ao seu lado. É nos piores que se conhece quem realmente se importa. Exatamente, Rita exclamou, como se tivesse encontrado uma aliada. Marina sempre me pareceu interessada mais no que Gabriel representava do que nele como pessoa. Mas ele estava apaixonado, ou pensava estar. O som de passos interrompeu a conversa. Antônio entrou na cozinha parecendo preocupado. Ele está tentando descer as escadas sozinho, anunciou, alarmado. Luísa levantou-se imediatamente correndo para o hall. Gabriel estava no meio da escadaria, segurando-se firmemente no corrimão, o rosto tenso de dor. Senhor Alvarenga, ela chamou subindo rapidamente os degraus. O que pensa que está fazendo? Indo para o meu escritório, ele respondeu entre dentes, claramente determinado a continuar. O Dr. Meirelles deixou instruções claras. O senhor não deve subir ou descer escadas sem assistência na primeira semana. Não preciso de uma babá, ele rebateu, dando mais um passo cauteloso. Luísa posicionou-se ao lado dele, oferecendo seu braço como apoio. Não sou sua babá, sou sua enfermeira. E se quer melhorar, vai precisar confiar na minha orientação profissional. Por um momento, pareceu que ele recusaria sua ajuda. Mas então, talvez pela dor ou pelo bom senso finalmente prevalecendo, Gabriel apoiou-se levemente nela.
Já que está tão determinado a ir ao escritório, vou ajudá-lo. Mas da próxima vez, chame por mim. Ela disse, firme, mas gentil. Juntos, desceram os degraus restantes lentamente. Luísa podia sentir a tensão no corpo dele, não apenas pela dor física, mas pelo orgulho ferido de precisar de ajuda. Por que é tão difícil pedir ajuda, Sr. Alvarenga? Ela perguntou quando chegaram ao patamar. Porque passar a vida inteira sendo autossuficiente e de repente depender dos outros para tarefas básicas é... Ele hesitou, buscando a palavra certa. Humilhante. A honestidade inesperada a pegou de surpresa. Não há nada de humilhante em precisar de ajuda temporariamente. Todos precisamos em algum momento. Gabriel a encarou, algo indescritível passando por seus olhos. Você parece acreditar nisso de verdade, porque é verdade. Ela respondeu simplesmente. No escritório, Gabriel sentou-se atrás da imponente mesa de madeira, enquanto Luísa ajustava a altura e o apoio da cadeira para garantir a postura correta. Ela notou as várias fotografias emolduradas que decoravam o ambiente. Gabriel em vários cantos do mundo, sempre sozinho ou em contextos profissionais. Nenhuma foto familiar. O senhor viaja muito, comentou, ajustando o monitor do computador para evitar que ele inclinasse o pescoço. Viajava, ele corrigiu. Parte do trabalho. Conheço 42 países. Impressionante. Eu nunca saí do Brasil, Luísa confessou, sem conseguir esconder uma pontada de admiração. Gabriel a observou com curiosidade. Nunca? Ela balançou a cabeça, verificando a posição do teclado. Minha vida sempre foi trabalho e cuidar da minha mãe. Não sobra muito tempo nem dinheiro para viagens internacionais. Algo semelhante à culpa passou pelo rosto dele, como se de repente percebesse o abismo de privilégios que o separava. Sua mãe está doente? Ele perguntou em um tom mais suave que o habitual. Luísa hesitou, surpresa pelo interesse. Esclerose múltipla. Diagnosticada há 6 anos. Gabriel assentiu, sem oferecer palavras vazias de simpatia, o que ela apreciou. Em vez disso, perguntou, quem cuida dela enquanto você está aqui? Minha tia se mudou para ficar com ela em Poços de Caldas. O dinheiro deste trabalho? Ela parou, temendo ter dito demais. É para o tratamento dela. Ele completou, entendendo. Por um instante, Luísa vislumbrou algo diferente no olhar dele. Algo que contradisse a imagem do empresário frio e calculista. O momento foi interrompido pelo toque do telefone. Gabriel voltou sua atenção para o aparelho, retornando instantaneamente ao modo profissional. Estarei aqui por 2 horas, como combinamos. Ele disse, sem olhar para ela. Depois disso, irei para o meu quarto descansar. Ótimo! Estarei no corredor se precisar de algo. Nos dias seguintes, uma rotina começou a se estabelecer. Todas as manhãs, Luísa ajudava Gabriel com os exercícios básicos recomendados pelo fisioterapeuta, que viria apenas na semana seguinte. Depois, ele dedicava suas 2 horas permitidas de trabalho, gradualmente aumentadas conforme seu quadro melhorava. À tarde, descansava ou lia na biblioteca, onde Luísa descobriu que ele tinha uma coleção impressionante de literatura clássica brasileira. Uma semana após sua chegada, Luísa encontrou Gabriel na biblioteca, sentado em uma poltrona de couro, absorto em um livro. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Grande Sertão Veredas, ela comentou, reconhecendo a capa. Guimarães Rosa é um dos meus favoritos. Gabriel fechou o livro parecendo genuinamente surpreso. Você leu? Várias vezes. Meu pai era professor de literatura. Nossa casa em Minas era pequena, mas cheia de livros. Um sorriso raro surgiu nos lábios dele. Qual sua passagem favorita? O que a vida quer da gente é coragem, ela citou sem hesitar. Uma escolha interessante para uma enfermeira. Ele comentou, estudando-a com um novo olhar. E a sua? Gabriel refletiu por um momento. Viver é muito perigoso, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente. Não era tenso nem desconfortável, mas contemplativo.
Foi a primeira vez que conversaram sobre algo além da saúde dele ou da rotina da casa. Você é de Minas, não é? Ele perguntou finalmente. Seu sotaque ainda aparece em algumas palavras. Luísa sorriu, passando a mão pelo cabelo. Poços de Caldas. Vim para São Paulo há 3 anos para trabalhar no HC. E como uma enfermeira do HC veio parar aqui, cuidando de um paciente particular? A curiosidade em sua voz parecia genuína. Dr. Meirelles me conhece desde a faculdade. Foi meu professor, ela explicou. Quando precisou de alguém para este caso específico, ele pensou em mim. Porque sou um paciente difícil, Gabriel concluiu sem parecer ofendido. Digamos que ele mencionou que o senhor tem expectativas elevadas. Gabriel quase riu. É uma forma educada de dizer que sou insuportável. Não diria insuportável. Talvez desafiador. Desta vez, ele realmente riu. Um som rouco e breve, como se não estivesse acostumado a usá-lo. Estou surpreso que você tenha durado mais de uma semana. Ainda temos 53 dias pela frente, Sr. Alvarenga. Não comemore tão cedo. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma expressão contemplativa. Você pode me chamar de Gabriel. Sr. Alvarenga me faz sentir como meu pai. Aquela pequena concessão, oferecida tão casualmente, parecia mais significativa do que deveria. Era a primeira barreira real que ele baixava. Tudo bem, Gabriel, ela respondeu testando o nome. Estou atrasada para seu horário de medicação. Enquanto ela se virava para sair, ele a chamou. Luísa. Era a primeira vez que ele usava seu primeiro nome. Obrigado por não desistir ainda. As palavras eram simples, mas o olhar que as acompanhou continha algo que ela não conseguiu decifrar. Uma vulnerabilidade que ele rapidamente ocultou. 20 dias haviam se passado desde a chegada de Luísa à mansão dos Alvarenga. A rotina já estava estabelecida e a relação entre enfermeira e paciente evoluíra para algo que, se não era exatamente amizade, beirava um respeito mútuo cauteloso. A primeira sessão de fisioterapia domiciliar não correu bem. Gabriel, acostumado a controlar tudo ao seu redor, detestou a sensação de vulnerabilidade que os exercícios traziam. Após a saída do fisioterapeuta, um homem paciente chamado Eduardo, Luísa encontrou Gabriel na varanda, o maxilar tenso de frustração. Ele vai voltar em 2 dias, ela comentou, parando ao lado dele. E espera que você tenha praticado os exercícios que ele deixou. Aquele homem me trata como uma criança, Gabriel murmurou, os olhos fixos no horizonte onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Ele trata você como um paciente, que é exatamente o que você é no momento, Luísa respondeu, apoiando-se na balaustrada da varanda. Todos somos pacientes em algum momento da vida, Gabriel. Ele virou a cabeça levemente para observá-la. O movimento já mais fluido depois de semanas de tratamento. Você também já foi paciente? Luísa hesitou. Não costumava falar sobre isso, mas algo no momento. A luz dourada do fim de tarde, a quietude da varanda, a vulnerabilidade não admitida de Gabriel, a fez responder com honestidade. Sim, tive linfoma aos 17 anos. Gabriel arregalou os olhos, claramente surpreso. Câncer? Ela assentiu. Estou em remissão há 8 anos. Foi durante meu tratamento que decidi me tornar enfermeira. Para ajudar outros como você? Para fazer pelos outros o que minhas enfermeiras fizeram por mim? Ela sorriu, lembrando-se. Elas foram minha força quando eu não tinha nenhuma. Meu pai havia falecido no ano anterior. Minha mãe ainda estava devastada. As enfermeiras se tornaram minha família naqueles meses. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Deve ter sido difícil, disse finalmente, sua voz mais suave do que Luísa jamais havia escutado. Foi, mas me ensinou coisas que eu jamais aprenderia de outra forma. Ela virou-se para encará-lo diretamente. A diferença entre nós, Gabriel, é que eu aceitei que precisava de ajuda. Você ainda está lutando contra isso. Ele desviou o olhar, mas não negou. O jantar será servido em 1 hora.
Ela continuou, mudando de assunto. Rita preparou aquela sopa de mandioquinha que você gosta. Quando ela se virou para sair, Gabriel a chamou novamente. Luísa? Sim? Amanhã eu faço os exercícios. Prometo. Ela sorriu assentindo. Estarei lá para ajudar. Na manhã seguinte, Luísa recebeu uma ligação que a deixou visivelmente preocupada. Gabriel, que aguardava na sala de exercícios improvisada para a sessão matinal, notou imediatamente sua expressão quando ela entrou. Aconteceu algo? Perguntou, enquanto ela organizava distraidamente os equipamentos. Nada importante, ela respondeu automaticamente, mas seu tom contradizia suas palavras. Gabriel ergueu uma sobrancelha. Para alguém que cobra a honestidade dos outros, você não é muito boa em mentir. Luísa suspirou, cedendo. É minha mãe. Ela teve uma recaída e precisou ser internada novamente. É grave? Não sei ainda. Minha tia está com ela no hospital. Luísa forçou um sorriso profissional. Mas vamos focar no seu tratamento agora. Doutor, Meireles virá hoje à tarde para avaliar seu progresso. Gabriel estudou seu rosto por um momento. Você quer ir vê-la? Não era uma pergunta, mas uma constatação. Luísa balançou a cabeça. Não posso. Tenho um compromisso com você e com o Dr. Meireles. Minha tia vai me manter informada. Gabriel ficou em silêncio, como se considerasse algo importante. Finalmente declarou. Vamos a Poços de Caldas amanhã. Luísa arregalou os olhos. O quê? Você ouviu? Falarei com Antônio para preparar o carro. São o quê? 3, 4 horas de viagem? Gabriel, você não pode viajar nessa condição. O Dr. Meireles dirá que estou progredindo bem. Ele a interrompeu. E eu ficarei sentado no carro da mesma forma que fico sentado aqui. A diferença é apenas a paisagem. Luísa o encarou perplexa. Por que você faria isso? Gabriel desviou o olhar, subitamente desconfortável com a pergunta direta. Considere como parte do seu pagamento. Um dia de folga para visitar sua mãe. Mas você não precisa ir comigo. Posso ir sozinha e voltar no dia seguinte. E quem cuidaria de mim? Ele perguntou, uma sombra de sorriso nos lábios. Além disso, nunca fui a Poços de Caldas. Dizem que é bonita. Luísa percebeu que seria inútil argumentar. Quando Gabriel Alvarenga decidia algo, raramente voltava atrás. E, honestamente, ela estava desesperada para ver sua mãe. Obrigada, disse simplesmente. No dia seguinte, partiram logo após o café da manhã. O carro era espaçoso e confortável, permitindo que Gabriel se acomodasse sem desconforto excessivo. Luísa sentou-se ao lado dele no banco traseiro, enquanto Antônio dirigia. À medida que São Paulo ficava para trás e a paisagem mudava para as montanhas de Minas Gerais, Luísa sentiu-se relaxando gradualmente. Havia algo reconfortante em retornar às suas raízes, mesmo nessas circunstâncias. Nasceu e cresceu em Poços? Gabriel perguntou, quebrando um silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. Sim, saí apenas para estudar em Belo Horizonte e depois para trabalhar em São Paulo. E seu pai? Você mencionou que ele era professor de literatura no ensino médio. Ela sorriu com a lembrança. Era apaixonado por literatura brasileira. Nossa casa era pequena, mas cheia de livros até o teto. Ele teria gostado da minha biblioteca, Gabriel comentou. Teria adorado, ela concordou. Ele faleceu quando eu tinha 16 anos. Infarto. Gabriel assentiu em silêncio, respeitando a perda. Depois de alguns momentos, ele perguntou. E sua mãe? Como ela é? O rosto de Luísa se iluminou. Dona Clélia é a pessoa mais forte que conheço. Criou-me sozinha depois que meu pai morreu, sempre trabalhando em 2 empregos. Quando fui diagnosticada com linfoma, ela dormia na cadeira do hospital todas as noites. Sua voz falhou levemente. E agora, mesmo com a esclerose, ainda se preocupa mais comigo do que consigo mesma. Parece uma mulher notável, Gabriel comentou, sua voz surpreendentemente gentil. Ela é. Luísa virou-se para observá-lo. E você? Como era sua família? A expressão de Gabriel mudou sutilmente, tornando-se mais reservada. Convencional. Pai empresário, mãe socialite,
Um irmão mais velho que era o favorito de todos. Era? Felipe morreu há 12 anos. Acidente de esqui na Suíça. Sinto muito, Luísa disse suavemente. Gabriel deu de ombros, mas a tensão em sua mandíbula traía a indiferença que tentava demonstrar. Foi há muito tempo. E seus pais? Meu pai morreu há 5 anos. Câncer no pâncreas. Minha mãe vive na França agora, com o segundo marido. Vocês são próximos? Um sorriso amargo surgiu nos lábios dele. Ela ligou uma vez depois do meu acidente. Ofereceu-se para enviar seu médico particular de Paris. Ele fez uma pausa. Não nos falamos desde então. Luísa assentiu, compreendendo mais sobre Gabriel naquele breve relato do que nas semanas anteriores. Sua frieza e dificuldade em confiar começavam a fazer sentido. A viagem continuou tranquila, com paradas ocasionais para que Gabriel pudesse esticar as pernas e para Luísa verificar seu estado. Ao chegarem a Poços de Caldas, no início da tarde, a cidade estava banhada pelo sol. As montanhas que a cercavam, criando um cenário de cartão postal. É linda, Gabriel comentou, observando pela janela do carro, enquanto Antônio dirigia pelas ruas do centro histórico. Espere até ver o pôr do sol nas montanhas, Luísa respondeu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. O hospital municipal era modesto, comparado aos padrões de São Paulo, mas limpo e bem cuidado. Luísa guiou Gabriel pelos corredores até o quarto onde sua mãe estava internada. Antes de entrar, ela hesitou. Você não precisa entrar se não quiser. Pode ser cansativo e... Eu quero conhecê-la, Gabriel a interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Dona Clélia era uma mulher pequena, com os mesmos olhos castanhos expressivos da filha, embora seu rosto mostrasse os sinais da doença que a consumia lentamente. Ao ver Luísa, seu rosto se iluminou com um sorriso radiante. Minha menina, que surpresa maravilhosa! Exclamou estendendo os braços. Luísa abraçou a mãe cuidadosamente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Mamãe, que saudade! Quando finalmente se separaram, Dona Clélia notou Gabriel parado discretamente próximo à porta. E quem é esse rapaz bonito? Luísa enxugou as lágrimas sorrindo. Mamãe, este é Gabriel Alvarenga. Ele é meu paciente. Gabriel aproximou-se, inclinando levemente a cabeça em cumprimento, limitado pelo colar cervical. É um prazer conhecê-la, Dona Clélia. Sua filha fala muito bem da senhora. Oh, e educado também, Dona Clélia exclamou, seus olhos brilhando com uma energia que desafiava sua condição física. Ela gesticulou para que ele se aproximasse mais. Venha, sente-se aqui e me conte como minha Luísa está cuidando de você. Para surpresa de Luísa, Gabriel sorriu. Um sorriso genuíno, sem traços da amargura habitual, e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Sua filha é a enfermeira mais competente e teimosa que já conheci, ele respondeu, lançando um olhar breve para Luísa. Dona Clélia riu. Isso não me surpreende. Ela sempre foi determinada desde pequena. Enquanto os observava conversando, Luísa sentiu algo estranho no peito, uma emoção que não conseguia nomear. Ver Gabriel, geralmente tão fechado e frio, interagindo com sua mãe com genuína gentileza, revelava um lado dele que poucos deveriam conhecer. E ela não sabia o que fazer com a súbita percepção de que, talvez, estivesse começando a enxergar além da fachada do milionário amargurado. Luísa nunca imaginara que Gabriel Alvarenga passaria a tarde inteira conversando com sua mãe. Os dois falaram sobre livros, jardinagem, um hobby surpreendente de Gabriel que ela desconhecia, e até mesmo sobre as propriedades medicinais das águas termais de Poços de Caldas. Dona Clélia estava radiante, esquecendo momentaneamente sua própria condição, enquanto contava histórias sobre a infância de Luísa. Ela sempre quis salvar o mundo, Dona Clélia disse, segurando a mão da filha. Com 7 anos, transformou nosso quintal em um hospital para passarinhos machucados e animais de rua. Gabriel olhou para Luísa com um sorriso discreto. Isso não me surpreende nem um pouco. A senhora deveria descansar um pouco, mamãe.
Luísa disse, notando os sinais de fadiga no rosto da mãe. Prometo que voltamos amanhã antes de retornarmos a São Paulo. Dona Clélia assentiu, mas antes que Luísa e Gabriel saíssem, ela pediu um momento a sós com o empresário. Intrigada, Luísa esperou no corredor, enquanto os dois conversavam em voz baixa por alguns minutos. Quando Gabriel saiu do quarto, sua expressão era serena, quase contemplativa. "O que minha mãe disse a você?" Luísa perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Gabriel sorriu, tocando levemente o colar cervical. "Coisas que eu precisava ouvir", respondeu enigmaticamente. Antônio os levou até uma pequena pousada no centro histórico da cidade, onde Gabriel havia reservado 2 suítes. Para a surpresa de Luísa, ele insistiu em jantar no restaurante local que ela mencionara ser seu favorito desde a infância. O lugar era simples, mas acolhedor, com toalhas xadrez e velas em garrafas de vinho vazias. Nada parecido com os restaurantes refinados que Gabriel certamente frequentava em São Paulo. "Tem certeza que quer comer aqui?" ela perguntou enquanto se acomodavam em uma mesa próxima à janela. "Não é exatamente o que você está acostumado." "Por isso mesmo", ele respondeu, observando o ambiente com genuíno interesse. "Às vezes é bom sair da nossa zona de conforto." Algo na maneira como ele disse aquilo fez Luísa pensar que não estava falando apenas do restaurante. "Como é sua vida em São Paulo? Além do trabalho, quero dizer," ela perguntou, enquanto examinavam o cardápio escrito à mão. Gabriel refletiu por um momento. "Sinceramente, não existe além do trabalho. A empresa é minha vida há tanto tempo que..." Ele parou como se percebesse algo pela primeira vez. "Acho que não sei mais quem sou fora do escritório." E antes de Marina? A menção ao nome da ex-noiva fez sua expressão endurecer momentaneamente. Com Marina, era principalmente eventos sociais, jantares com clientes, viagens a trabalho onde ela me acompanhava. "Não parece muito romântico", Luísa comentou, sem conseguir esconder uma pontada de julgamento. "Não era", ele admitiu, surpreendendo-a com sua franqueza. "Olhando para trás, acho que nos encaixávamos bem no papel social. Ela era a noiva perfeita para alguém na minha posição, bonita, inteligente, de boa família. Mas não era amor?" Gabriel tomou um gole do vinho que haviam pedido antes de responder. "Achei que fosse, mas quando ela foi embora uma semana depois do acidente, percebi que talvez nunca tenha sido." Ele olhou para Luísa com intensidade. "O que sua mãe tem com sua doença, o que você tinha com seu pai, isso é amor. O que eu tinha com Marina era conveniência." A honestidade crua daquela confissão deixou Luísa sem palavras. Era a primeira vez que Gabriel falava abertamente sobre seus sentimentos. "É triste", ela disse finalmente. "O quê? Que você só tenha percebido isso depois de se machucar. De certa forma, aquele acidente talvez tenha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido." Gabriel ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Como assim? Você poderia ter passado a vida inteira em um casamento vazio, com uma pessoa que estava com você pelo que você representa, não pelo que você é." "E quem sou eu, Luísa?" ele perguntou, sua voz mais baixa, quase vulnerável. Ela o estudou por um momento antes de responder. "Alguém que se esconde atrás de uma armadura de frieza e sarcasmo. Alguém que aprendeu cedo demais que sentir dói. Mas também alguém que veio até Minas Gerais só para que uma enfermeira pudesse visitar a mãe doente. Alguém que passou a tarde conversando com uma senhora que mal conhece, fazendo-a sorrir mais do que eu a vi sorrir em meses." O silêncio que se seguiu tinha peso. Gabriel a observava como se nunca a tivesse visto antes. "Ninguém nunca me enxergou dessa forma", ele disse finalmente. "Talvez porque você nunca deixou ninguém chegar perto o suficiente." O jantar continuou em uma atmosfera diferente, mais leve, mais íntima. Gabriel contou histórias da faculdade de administração, de como fundou sua empresa aos 24 anos e das dificuldades que enfrentou até se estabelecer.
Luísa falou sobre seus anos no hospital, os pacientes que a marcaram, seus sonhos de um dia abrir uma clínica comunitária para pessoas sem acesso a tratamentos adequados. Quando voltaram para a pousada, caminhando lentamente pelas ruas de paralelepípedos da cidade histórica, Gabriel parecia relaxado de uma forma que Luísa nunca havia visto. "Obrigado por me trazer aqui", ele disse enquanto paravam em frente às suas suítes. "Eu que agradeço, não poderia ter vindo sem você." Por um momento, ficaram parados, olhando um para o outro, algo não dito pairando entre eles. Luísa sentiu um estranho aperto no peito, uma mistura de confusão e alarme. Ela estava desenvolvendo sentimentos por seu paciente? "Boa noite, Gabriel", disse rapidamente, afastando-se um passo. "Boa noite, Luísa", ele respondeu, sua voz contendo algo que ela não quis decifrar. Na manhã seguinte, visitaram Dona Clélia novamente. Seu estado havia melhorado e o médico informou que ela receberia alta em 2 dias. Luísa sentiu um enorme alívio. E quando Gabriel sugeriu disfarçadamente a transferência de sua mãe para um hospital particular em São Paulo, ela recusou gentilmente, explicando que os médicos em Poços conheciam o histórico de Dona Clélia melhor que ninguém. Mas se algum dia ela precisar de especialistas, Gabriel deixou no ar. "Obrigada", Luísa respondeu, compreendendo o gesto. A viagem de volta a São Paulo foi tranquila, com Gabriel adormecendo durante parte do trajeto. Luísa o observou enquanto dormia. Seu rosto relaxado, sem as linhas de tensão constante, parecia mais jovem, quase vulnerável. Algo havia mudado entre eles durante aquela viagem, mas ela não sabia exatamente o que, e isso a assustava. Ao chegarem à mansão, foram recebidos por uma Rita visivelmente ansiosa. "Graças a Deus vocês voltaram", exclamou a governanta enquanto ajudava Gabriel a sair do carro. "Aconteceu algo, Rita?", Gabriel perguntou, imediatamente alerta. "A senhorita Marina esteve aqui ontem", Rita disse, lançando um olhar de preocupação para Luísa. "Ela disse que precisa falar com você urgentemente. Ficou furiosa quando soube que você tinha viajado." Gabriel enrijeceu visivelmente, toda a serenidade da viagem desaparecendo em um instante. "Ela disse o que queria." "Não especificamente, mas..." Rita hesitou. "Ela voltou há 1 hora. Está esperando na biblioteca." Gabriel olhou para Luísa, algo indescritível passando por seus olhos. "Você se importa de me dar alguns minutos?" "Claro que não", ela respondeu automaticamente, ignorando o estranho aperto em seu peito. "Você é meu paciente, não meu prisioneiro." Enquanto Gabriel se dirigia à biblioteca, Luísa foi para seu quarto, tentando ignorar a ansiedade que crescia dentro dela. O que Marina queria depois de abandonar Gabriel no momento em que ele mais precisava? E por que isso a incomodava tanto? Meia hora depois, uma batida suave em sua porta a fez levantar-se da cama onde estivera sentada, encarando o vazio. "Entre", chamou, esperando ver Rita. Em vez disso, foi Gabriel quem abriu a porta. Seu rosto estava pálido, sua expressão uma mistura de confusão e algo que parecia angústia. "Gabriel, está tudo bem?" Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. "Marina quer voltar." As palavras caíram como pedras entre eles. Luísa sentiu seu coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. "E o que você disse a ela?" "Que precisava pensar." Ele passou a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. "Ela disse que cometeu um erro, que entrou em pânico com o acidente, que percebeu o quanto me ama." "E você acredita nisso?" Gabriel a encarou, seus olhos verdes buscando algo nos dela. "Não sei. Há 1 semana, eu teria aceitado imediatamente." "Mas agora?" "Agora o quê?" Luísa perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele deu um passo em sua direção. "Agora estou confuso, porque nas últimas semanas, alguém me mostrou o que é realmente se importar com outra pessoa. Não por obrigação, não por aparências, mas simplesmente porque..." Ele parou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Luísa sentiu o perigo daquele momento.
o limite que estavam prestes a cruzar. Gabriel, eu sou sua enfermeira. Existe uma relação profissional entre nós. Eu sei, ele respondeu, a frustração evidente em sua voz. Acredite, eu sei. Mas o que aconteceu em Poços de Caldas, o que está acontecendo entre nós, nada está acontecendo. Ela o interrompeu, recuando um passo. Você está em um momento vulnerável, passando por uma recuperação difícil. É natural confundir gratidão com outros sentimentos. A expressão de Gabriel se fechou, a familiar máscara de frieza voltando ao seu lugar. Tem razão. Perdoe-me pelo momento de fraqueza, senhorita Mendes. Não se repetirá. O uso formal de seu sobrenome doeu mais do que Luísa esperava, mas era necessário. Eles ainda tinham 40 dias pela frente e ela não podia, não devia, desenvolver sentimentos por seu paciente. Era antiético, era complicado, era exatamente o que estava acontecendo, percebeu com alarme, enquanto observava Gabriel sair do quarto sem olhar para trás. Naquela noite, deitada em sua cama, Luísa não conseguiu dormir. O rosto de sua mãe se misturava com o de Gabriel em seus pensamentos, junto com as palavras que Dona Clélia havia dito antes de se despedirem. Ele olha para você da mesma forma que seu pai olhava para mim, minha filha. Como se você fosse a resposta para uma pergunta que ele passou a vida inteira tentando formular. Os dias que se seguiram foram envoltos em uma tensão silenciosa. Gabriel voltou a se fechar em seu mundo de videoconferências e planilhas, limitando as interações com Luísa ao estritamente necessário. Quando ela verificava seus sinais vitais ou ajustava seu colar cervical, ele respondia com monossílabos, o olhar fixo em algum ponto distante, como se temesse encontrar os olhos dela. 2 semanas após a viagem a Poços de Caldas, Gabriel recebeu autorização do Dr. Meirelles para remover o colar cervical por algumas horas por dia. A notícia, que deveria ter sido celebrada, foi recebida com uma satisfação contida. Isso significa que estou progredindo bem, ele comentou secamente, enquanto Luísa guardava o aparelho no estojo. Muito bem, ela concordou, mantendo o tom profissional que havia se tornado sua armadura. Em breve, você poderá retomar suas atividades normais, e eu voltarei para minha vida, pensou, ignorando o aperto no peito que essa ideia lhe causava. Marina começou a visitar a mansão regularmente. Luísa a viu pela primeira vez durante o café da manhã. Uma mulher estonteante, com cabelos loiros impecáveis e a postura de quem nasceu em berço de ouro. Seu sorriso educado para Luísa não alcançava os olhos azuis calculistas. Então você é a enfermeira, Marina comentou, observando-a de cima a baixo. Gabriel fala muito bem do seu trabalho. Algo na maneira como ela enfatizou o trabalho deixava claro que estava demarcando o território. Luísa limitou-se a sorrir educadamente. O senhor Alvarenga é um paciente exemplar, respondeu, notando como Gabriel pareceu estremecer ao ouvir o tratamento formal. Marina entrelaçou seu braço ao de Gabriel, um gesto que parecia mais uma declaração de posse do que de afeto. Nós dois agradecemos seus cuidados. Mas agora que estamos juntos novamente, posso assumir algumas dessas responsabilidades. Luísa sentiu o sangue gelar. O Sr. Alvarenga ainda precisa de supervisão profissional até o final do período estabelecido pelo Dr. Meirelles. Claro, claro, Marina respondeu com um sorriso artificial. Apenas quis dizer que posso ajudar nas pequenas coisas. Afinal, em breve serei a Sra. Alvarenga. Gabriel permaneceu em silêncio durante todo o intercâmbio, seu rosto uma máscara ilegível. Quando seus olhos finalmente encontraram os de Luísa, havia algo como um pedido de desculpas neles, rapidamente escondido quando Marina o puxou para fora da cozinha. Naquela noite, incapaz de dormir, Luísa saiu para o jardim. A primavera estava no auge, e o perfume das rosas inundava o ar noturno. Sentou-se em um banco próximo à fonte central, observando o reflexo fracionado da lua na água que caía suavemente. Não consegue dormir? A voz de Gabriel a sobressaltou. Ele estava parado a alguns metros de distância, usando uma camiseta simples e calças de moletom.
Um visual surpreendentemente casual para alguém sempre tão composto. Demasiados pensamentos, ela respondeu, hesitando antes de fazer espaço no banco para ele. Gabriel sentou-se, mantendo uma distância segura. Por alguns momentos, apenas o som da água preencheu o silêncio entre eles. Você voltou com ela, Luísa disse finalmente, sem conseguir conter as palavras. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela já conhecia bem, um sinal de sua inquietação interior. Pareceu o mais sensato a fazer. Sensato, ela repetiu, um sorriso triste nos lábios. Não certo ou o que eu queria, apenas sensato. Luísa, não precisa explicar, Gabriel. Sua vida pessoal não me diz respeito. Diz sim, ele rebateu virando-se para encará-la diretamente. E você sabe disso. O olhar dele era intenso, quase doloroso em sua honestidade. Luísa desviou o rosto, temendo o que ele poderia ver em seus olhos. Marina me abandonou quando eu mais precisava dela. Gabriel continuou, sua voz baixa, mas firme. Deixou claro que não estava disposta a lidar com alguém menos que perfeito. E agora que estou quase recuperado, ela volta como se nada tivesse acontecido. E você a aceitou de volta. Porque é o que todos esperam, o que faz sentido no meu mundo. Seu mundo, Luísa repetiu, sentindo a distância entre eles se alargar apesar da proximidade física. Um mundo onde casamentos são alianças estratégicas e sentimentos são inconvenientes. Você não entende? Entendo perfeitamente. Ela o interrompeu levantando-se. Entendo que você tem medo. Medo de arriscar, de sentir de verdade, de se permitir ser vulnerável com alguém que realmente se importa com você, não com seu dinheiro ou posição. Gabriel também se levantou, seus olhos verdes brilhando sob o luar. E quem seria essa pessoa, Luísa? Você? A enfermeira que está sendo paga para cuidar de mim, que vai embora em... Ele fez uma pausa, calculando mentalmente. 22 dias? As palavras atingiram Luísa como um tapa. Ela recuou um passo, a dor evidente em seu rosto. Você tem razão, disse finalmente, sua voz trêmula apesar do esforço para controlá-la. Sou apenas a enfermeira. E estou aqui por mais 22 dias. Depois seguirei minha vida, como deveria ser. Antes que ele pudesse responder, ela virou-se e caminhou rapidamente de volta para a casa. As lágrimas que se recusava a derramar na frente dele, finalmente caindo livremente. Na manhã seguinte, Marina apareceu com um decorador de interiores para discutir mudanças na mansão antes do casamento. Luísa observou de longe, enquanto a mulher falava animadamente sobre cores e tecidos, como se já fosse a dona da casa. Gabriel parecia distante, assentindo mecanicamente às sugestões sem realmente prestar atenção. Os dias seguintes transcorreram em uma rotina mecânica. Luísa fazia seu trabalho com eficiência profissional e Gabriel respondia com a mesma formalidade distante. Nas poucas vezes em que ficavam sozinhos, o silêncio entre eles era pesado de palavras não ditas. Numa tarde particularmente quente, quando faltavam apenas 17 dias para o término do contrato, Rita bateu na porta do quarto de Luísa, parecendo agitada. Telefone para você, querida. É sua tia, de Poços de Caldas. Luísa sentiu o coração apertar. Sua mãe. A conversa foi breve e angustiante. Dona Clélia havia sido internada novamente, desta vez em estado grave. Os médicos não davam garantias. Preciso ir, Luísa disse a Rita quando desligou. Minha mãe está... Sua voz falhou. Ela não está bem. Rita a abraçou, maternal. Claro que precisa. Vou falar com o Sr. Gabriel para providenciar o carro imediatamente. Não, Luísa a interrompeu. Não quero incomodá-lo. Pegarei um ônibus até a rodoviária. Bobagem, veio a voz de Gabriel da porta aberta. Ele estava parado ali, o rosto sério, mas decidido. Antônio vai levá-la. Aliás, eu vou com você. Não precisa, ela protestou. Você tem reuniões, compromissos. Marina, algo passou pelo rosto dele ao ouvir o nome da noiva. Nada disso importa agora. Sua mãe precisa de você e você não deveria fazer essa viagem sozinha neste estado.
Antes que Luísa pudesse argumentar, ele já estava ao telefone com Antônio, dando instruções para preparar o carro imediatamente. 2 horas depois, estavam na estrada. O silêncio no carro era diferente desta vez. Não havia a expectativa ansiosa da primeira viagem, apenas um pesar compartilhado e uma urgência silenciosa. Luísa olhava pela janela, lágrimas ocasionais escorrendo por seu rosto enquanto ela tentava se preparar para o que poderia encontrar em Poços de Caldas. Gabriel sentou-se ao seu lado, respeitando seu silêncio, mas em determinado momento, hesitantemente, estendeu a mão e segurou a dela. Ela não retirou a mão. Naquele momento de pura vulnerabilidade, o conforto do toque dele era tudo que tinha para se agarrar. Ao chegarem ao hospital, já era noite. Dona Clélia estava na UTI, inconsciente, tubos e monitores por toda parte. Luísa, apesar de ser enfermeira e estar acostumada com esse cenário, sentiu-se momentaneamente paralisada ao ver sua mãe, sempre tão cheia de vida, reduzida àquele estado frágil. O médico responsável, Dr. Andrade, um senhor de cabelos grisalhos que conhecia Dona Clélia há anos, conversou com Luísa no corredor. A esclerose progrediu mais rápido do que esperávamos. Houve complicações respiratórias e renais, explicou gentilmente. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas... Ele não precisou completar a frase. Luísa entendeu o que não foi dito. Quanto tempo? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Dias, talvez. É difícil precisar. Gabriel, que ouvira toda a conversa alguns passos atrás, aproximou-se. Doutor, há algum especialista que possa ajudar? Qualquer tratamento experimental? Custo não é problema. Dr. Andrade balançou a cabeça tristemente. Infelizmente, Sr. Alvarenga, chegamos a um ponto onde nem o melhor especialista ou o tratamento mais caro pode reverter o quadro. Podemos apenas garantir conforto e dignidade. Quando o médico se afastou, Luísa sentiu as pernas fraquejarem. Gabriel a amparou imediatamente, guiando-a até uma cadeira próxima. Eu não estou pronta para perdê-la, ela murmurou, a dor tornando sua voz quase irreconhecível. Gabriel ajoelhou-se à sua frente, ignorando o desconforto que a posição ainda causava em sua coluna em recuperação. Segurando as mãos dela entre as suas, disse com suavidade: Você não está sozinha, Luísa. Vou ficar aqui com você pelo tempo que for necessário, mas seu trabalho, suas reuniões... Marina, nada disso importa agora, ele repetiu, com mais convicção que antes. Você esteve ao meu lado quando eu precisei. Agora é minha vez de estar ao seu. E nos dias que se seguiram, Gabriel raramente saiu do hospital. Quando Luísa precisava descansar, ele ficava ao lado de Dona Clélia, conversando com ela mesmo que a senhora estivesse inconsciente. Providenciou um quarto privativo, trouxe especialistas de São Paulo para consultas, mesmo sabendo que não mudariam o prognóstico, e assegurou-se de que Luísa comesse e descansasse minimamente. Na terceira noite, enquanto Luísa cochilava em uma poltrona ao lado da cama da mãe, foi despertada pela voz fraca de Dona Clélia. Minha menina... Luísa levantou-se de um salto, pegando a mão da mãe entre as suas. Mamãe... Você acordou! Dona Clélia sorriu fracamente, seus olhos brilhando com uma lucidez que surpreendeu Luísa. Você está aqui. Eu sabia que estaria. Sempre, mamãe. Luísa respondeu, as lágrimas escorrendo livremente. Como está se sentindo? Como alguém que teve uma longa conversa com Deus. Dona Clélia sussurrou, seu olhar movendo-se para além de Luísa, onde Gabriel acabava de entrar no quarto com 2 copos de café. E você também veio, meu rapaz. Gabriel aproximou-se da cama, colocando os copos sobre a mesa lateral. Havia uma suavidade em seu rosto que transformava completamente suas feições, normalmente tão severas. Não poderia estar em outro lugar, Dona Clélia, ele respondeu, sua voz contendo uma emoção que Luísa raramente ouvira. Vocês dois, Dona Clélia murmurou, olhando de um para o outro. Tão teimosos. Luísa chamou o Dr. Andrade, que examinou Dona Clélia com evidente surpresa. É incomum, mas acontece, explicou depois no corredor.
Alguns pacientes têm momentos de clareza antes do fim. É como se o corpo reunisse suas últimas forças. Quanto tempo? Luísa perguntou, a mesma pergunta dolorosa de dias atrás. Impossível precisar. Podem ser horas, talvez um dia ou dois. Gabriel, que estava ao lado dela, colocou o braço em volta de seus ombros, oferecendo apoio silencioso. Ela se permitiu apoiar-se nele, apenas por um momento. Nas horas seguintes, Dona Clélia permaneceu acordada por períodos curtos. Em um desses momentos, pediu para falar a sós com Gabriel. Luísa saiu relutantemente, perguntando-se o que sua mãe teria para dizer a ele. Quando Gabriel saiu do quarto, 20 minutos depois, seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse lutado contra lágrimas. Ele encontrou Luísa no corredor, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, seu celular tocou. Era Marina. Preciso atender, ele disse, afastando-se alguns passos. A conversa foi breve, mas acalorada. Luísa conseguia ouvir apenas fragmentos. Não posso deixá-la agora. Não é sobre isso. Você não entende. Não estou voltando hoje. Quando ele desligou, seu rosto estava tenso, mas havia uma resolução em seus olhos que Luísa não havia visto antes. Está tudo bem? Ela perguntou. Gabriel guardou o celular no bolso, seu olhar encontrando o dela. Marina acabou com nosso noivado, definitivamente desta vez. Gabriel, eu sinto muito. Não sinta, ele a interrompeu gentilmente. Foi a primeira decisão honesta em nosso relacionamento. Eu não a amo, Luísa. Acho que nunca amei. Antes que ela pudesse responder, a enfermeira do plantão chamou, indicando que Dona Clélia estava acordada novamente e perguntando por eles. Nos 2 dias seguintes, contra todas as expectativas médicas, Dona Clélia permaneceu estável. Em seus momentos de lucidez, pedia histórias da infância de Luísa, falava sobre o falecido marido e ocasionalmente provocava Gabriel sobre sua teimosia de mineiro, embora ele fosse paulistano. Na tarde do 3º dia, enquanto Luísa descansava brevemente no quarto de hotel que Gabriel havia reservado nas proximidades, seu celular tocou. Era ele. Ela está pedindo por você, disse simplesmente. Acho que é hora. Luísa correu para o hospital, o coração pesado com a certeza do que encontraria. Quando entrou no quarto, Dona Clélia estava pálida, sua respiração superficial, mas seus olhos se iluminaram ao ver a filha. Minha Luísa, ela sussurrou quando a filha segurou sua mão. Minha menina corajosa. Gabriel estava do outro lado da cama, segurando a outra mão de Dona Clélia. Havia um respeito silencioso em sua postura, uma reverência diante do momento sagrado que compartilhavam. Mamãe, estou aqui, Luísa disse suavemente. Eu sei, querida, sempre esteve. Dona Clélia sorriu fracamente. Agora preciso que seja corajosa mais uma vez. Preciso que me deixe ir e que continue vivendo, prometendo-me que vai buscar sua felicidade. As lágrimas embaçavam a visão de Luísa. Mamãe, prometa, insistiu Dona Clélia com uma força surpreendente em sua voz fraca. Eu prometo, Luísa sussurrou. Dona Clélia voltou seu olhar para Gabriel. E você, rapaz, lembra-se do que conversamos? Gabriel assentiu, sua voz embargada quando respondeu. Lembro, Dona Clélia, prometo. Com um último sorriso sereno, Dona Clélia fechou os olhos. Meu Antônio está me esperando há tanto tempo, murmurou. Cuide dela por mim, Gabriel. E seus últimos suspiros foram pacíficos, como se simplesmente adormecesse após um longo dia. Quando o monitor cardíaco emitiu o som contínuo, indicando que seu coração havia parado, Luísa sentiu como se uma parte dela também tivesse partido. Gabriel contornou a cama e a abraçou, permitindo que ela desabasse em seus braços, suas lágrimas molhando a camisa dele enquanto soluçava sem controle. Ele a segurou firmemente, sem dizer nada, apenas sendo o pilar que ela precisava naquele momento. Nos dias que se seguiram, Gabriel assumiu todos os arranjos práticos, o funeral, a papelada do hospital, as questões legais. Ele permaneceu ao lado de Luísa durante o velório e o enterro, uma presença constante e reconfortante. Na noite após o funeral,
Sentados na varanda da pequena casa onde Luísa crescera, ele finalmente falou sobre a conversa que tivera com Dona Clélia. Ela me pediu para cuidar de você, ele disse, olhando para as estrelas que pontilhavam o céu de Minas Gerais. Mas não como sua enfermeira cuidou de mim, ou como você cuidou dela. Ela me pediu para amá-la, Luísa, como se isso fosse algo que eu precisasse ser lembrado de fazer. Luísa olhou para ele surpresa. O que você quer dizer? Gabriel virou-se para encará-la, seus olhos verdes refletindo a luz suave da lua. Eu já te amo. Acho que comecei a te amar no momento em que você entrou no meu escritório naquele primeiro dia, recusando-se a ser intimidada por mim. Gabriel, deixe-me terminar, por favor, ele pediu, segurando as mãos dela entre as suas. Quando sofri aquele acidente, perdi muito mais que minha mobilidade temporariamente. Perdi a fé nas pessoas. Marina indo embora apenas confirmou o que eu sempre suspeitei, que as pessoas só ficam enquanto você tem algo a oferecer. Ele fez uma pausa, seu polegar acariciando suavemente a mão dela. Então você chegou com sua competência irritante e sua honestidade brutal. Você não estava impressionada com meu dinheiro, não se intimidava com meus acessos de raiva, não tinha agenda oculta. Você simplesmente cuidou. Não do CEO Gabriel Alvarenga, mas do homem quebrado e amargurado que eu havia me tornado. Era meu trabalho, Luísa respondeu, embora ambos soubessem que havia se tornado muito mais que isso. Não, seu trabalho era verificar meus sinais vitais e administrar medicamentos. Você fez muito mais. Você trouxe vida de volta à minha casa, me fez querer ser melhor. Você me levou para a sua cidade, me apresentou à sua mãe, me mostrou o que é uma família de verdade. Gabriel respirou fundo antes de continuar. Quando voltei com Marina, foi por medo. Medo de admitir que havia me apaixonado por alguém que provavelmente me deixaria em algumas semanas. Alguém cuja vida era completamente diferente da minha. Eu nunca te deixaria, Luísa sussurrou, finalmente permitindo-se admitir seus próprios sentimentos. Não depois de ver quem você realmente é, por trás daquela fachada fria. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos, seus olhos buscando os dela. Eu te amo, Luísa Mendes, não como meu médico ama seu paciente, mas como um homem ama uma mulher que transformou sua vida. E sei que o momento é terrível com tudo que você está passando, mas precisava dizer isso. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Luísa, mas havia um sorriso tremendo em seus lábios. Eu também te amo, Gabriel, e acho que minha mãe sabia disso antes mesmo de nós. O beijo que compartilharam foi gentil, quase hesitante no início, aprofundando-se com a certeza de sentimentos mútuos finalmente reconhecidos. Um ano depois, Luísa ajustou o estetoscópio ao redor do pescoço enquanto atravessava o saguão da clínica comunitária Clélia Mendes, localizada em uma área carente da zona leste de São Paulo. As paredes recém-pintadas exibiam murais coloridos criados por artistas locais, e a sala de espera, embora simples, tinha um ar acolhedor que sempre fora seu sonho. Doutora Mendes, chamou a recepcionista. Seu marido está ao telefone. Luísa sorriu ao pegar o aparelho. Oi, amor. Consegui sair mais cedo da reunião. A voz de Gabriel soou do outro lado. Estou a caminho da clínica. Trouxe aqueles brigadeiros que você adora. Você me mima demais, ela riu. É meu trabalho, ele respondeu, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Quando desligou, Luísa caminhou até a janela do consultório, de onde podia ver o pequeno jardim que haviam plantado em homenagem à sua mãe. As flores coloridas balançavam suavemente na brisa da tarde. A clínica havia sido ideia de Gabriel, sua maneira de honrar a promessa feita à Dona Clélia. Você sempre quis ajudar pessoas que não têm acesso a bons tratamentos, ele dissera quando propôs o projeto. Vamos fazer isso juntos. Luísa havia terminado a faculdade de medicina, um sonho que sempre parecera inatingível antes de Gabriel entrar em sua vida. Agora, dividia seu tempo entre a clínica comunitária e o hospital onde completava sua residência.
Eles haviam se casado 6 meses após o falecimento de Dona Clélia, em uma cerimônia íntima nos jardins da mansão, que agora era o lar de ambos. Rita chorou durante toda a cerimônia e Antônio sorria como um pai orgulhoso. O som de uma buzina familiar a trouxe de volta ao presente. Da janela, Luísa viu Gabriel estacionando seu carro. Não o Porsche ostentoso que costumava dirigir, mas um modelo mais discreto e prático, sua concessão à nova vida que construíam juntos. Ele saiu do carro segurando um pacote que certamente continha os prometidos brigadeiros. Mesmo após 1 ano, o coração de Luísa ainda acelerava ao vê-lo. Gabriel ergueu os olhos, como se sentisse seu olhar, e sorriu. Aquele sorriso genuíno que antes era tão raro e agora iluminava seu rosto quase diariamente. Luísa lembrou-se das palavras de sua mãe. O que a vida quer da gente é coragem. Ela havia encontrado essa coragem nos braços de um homem que outrora fora descrito como frio e amargurado, mas que se revelara apaixonado e generoso quando finalmente permitiu-se ser amado. Enquanto observava Gabriel entrando na clínica, cumprimentando pacientes e funcionários pelo nome, Luísa pensou em como a vida podia mudar em 60 dias, como um contrato temporário podia se transformar em um compromisso eterno. Como 2 corações quebrados, cada um à sua maneira, podiam se curar mutuamente quando finalmente encontravam o lugar onde pertenciam. E aquele lugar, Luísa sabia com absoluta certeza, era nos braços um do outro.